Queria que você fechasse seus olhos neste momento. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos em sua casa. Amém? Pai, nesta tarde, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tua presença. Deus, eu sei, Deus, que a tua presença está presente, Senhor. Eu sei, Deus, que tu és aquele, Senhor, que está conosco. Senhor, onde 2 ou 3 reunidos estiverem, ali o Senhor estaria. Pai, tu és aquele, Senhor, que enche, Senhor, as nossas vidas, Senhor, enche ambientes. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, que a tua presença nesta tarde venha falar aos nossos corações e ministrar, Deus. Por isso eu convido, Senhor, a presença do teu Santo Espírito, que sonda, conhece, Senhor, sabe as necessidades, Senhor. Tu conheces, Senhor, os pensamentos mais profundos, Senhor, do nosso coração. Pai, em tua presença eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Amém? Pode se assentar neste momento. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Peço perdão, o pastor não está presente, porque ele teve que ir visitar uma outra igreja, mas o Senhor está presente, amém, irmãos? E nós viemos aqui por causa de Jesus, né? Jesus é o motivo maior do nosso viver, é a alegria do nosso viver, é a fortaleza do nosso viver, né? E a palavra que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde, noite quase já, né? É uma palavra que eu estava preparando uma outra palavra, mas Deus veio e me trouxe essa que eu vou compartilhar, e o Senhor, Ele estava falando ao meu coração acerca de trocas perigosas. Muitas vezes nós fazemos trocas muito perigosas e nós não estamos nos atentando naquilo que está acontecendo. A primeira coisa que eu quero perguntar para você: você crê realmente que a Bíblia é o manual de regra, fé e prática? Que a Bíblia é aquela que ensina todas as coisas que você precisa saber acerca não somente do passado, mas do presente, também do futuro e do que há de vir? Amém? Você crê realmente de todo o coração que aquilo que está escrito na palavra de Deus é a verdade? Porque, irmãos, eu vejo muitas pessoas, né, ficando em dúvida acerca daquilo que está escrito na palavra de Deus. Muitas pessoas colocando em xeque aquilo que Deus já disse, continua a dizer e tem falado todos os dias. Muitas pessoas dando ouvidos a ensinamentos que totalmente contra aquilo que a palavra de Deus ensina. E eu tenho ficado alarmada muitas vezes com situações que eu vejo que me assusta. Cristãos, pessoas que dizem crer na palavra de Deus, que é manual de fé, de orientação, de prática, de conduta para todos nós que amamos a Jesus. E pessoas trocando aquilo que Deus deu. Esses dias atrás estava ouvindo um pastor falando que a Bíblia teria que ser reescrita para se adequar à situação das pessoas de hoje em dia, querendo adequar a Deus, colocar Deus dentro do tamanho, do pensamento ou do comportamento humano, adequar a Bíblia àquilo que as pessoas pensam hoje. Deus é imutável, como nós lemos aqui. O nome do Senhor é imutável. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é poderoso para transformar qualquer vida. E o que a palavra de Deus diz, ela não muda. Ela continua falando e continua afirmando que pecado é pecado. Aquilo que nos afasta de Deus é o pecado, e pecado continua sendo pecado. Mas só que as pessoas querem enquadrar a Bíblia do tamanho das suas vidas, só que Deus não se enquadra. É nós que devemos nos enquadrar no padrão de Deus, e não Deus se enquadrar. Não, Deus já desceu na forma de Jesus Cristo para morrer por mim e por você, para mostrar para você e para mim que há um caminho até Deus.
Deus já fez o papel dele, enviando a Jesus, nos entregando a salvação. Nós fomos salvos porque cremos no Senhor Jesus. A salvação é uma realidade. E a santificação tem que ser maior ainda. A salvação que ela fez, Jesus fez, te tirou do mundo e trouxe para Ele. Só que a nossa vida não se resume somente na salvação, mas na santificação, que é tirar o mundo de dentro de nós. E muitos crentes ainda continuam pensando que podem andar com o mundo dentro do seu coração. Lembra do povo do Egito, quando saiu de Israel, o povo de Israel, quando saiu do Egito? E eles olharam para trás com saudade do Egito, do que eles tinham lá, esquecendo que eles estavam na escravidão. Muitos crentes estão assim hoje em dia, com saudade do mundo. E Deus nos chama para a santificação. A Bíblia continua dizendo as mesmas coisas que disse no passado, diz hoje, vai sempre dizer. A palavra de Deus não muda. Em 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus, lá em Salmos 119, 105, fala também que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se uma pessoa quer saber andar direito, se conduzir da forma dentro daquilo que Deus se agrada, você tem que se atentar à palavra de Deus. Você tem que honrar a palavra de Deus. Você tem que fazer da palavra de Deus morada no teu coração. Porque a gente esquece muito fácil. Sabe, e aí meditando hoje sobre essa palavra, e o Senhor me fez recordar quando nós estávamos nos preparando para missões, né? E nós pensávamos que Deus nos havia chamado para a China. E eu lia tudo, absolutamente tudo sobre a China. E eu tinha lido que, como era um país comunista, um país fechado para o Evangelho, era proibido ter Bíblia. O que as pessoas faziam? Cada um crente tinha uma folha da Bíblia e escondia bem escondidinho. E o que eles faziam? Eles se trocavam, conforme eles se encontravam no mercado, seja onde eles estivessem, de forma bem sutil, eles trocavam as folhas da Bíblia. E eles decoravam aquela página, eles devoravam aquela página, porque é aquilo que ia fortalecê-los no momento da crise, no momento da provação, no momento que eles seriam colocados diante da prova, e iam falar para ele, negue a Jesus. E era aquilo que os fortalecia. E eles falavam, eu não negarei o meu Jesus. E muitos cristãos na China morreram por amor à palavra de Deus, por crerem nas Escrituras. E hoje, quase ninguém lê a palavra de Deus. Estou falando no nosso contexto de liberdade que nós temos. Quanto você tem se alimentado da palavra de Deus? Quanto você tem honrado a palavra de Deus? Tem feito ela fazer morada no teu coração? Sabe, na palavra de Deus você vai encontrar vários exemplos deixados para nos ensinar, para nos advertir, para que possamos ter cuidado na forma do nosso comportamento, do nosso agir. Mas muitas vezes nós estamos preocupados com aqui, o agora, o que está acontecendo. Pensando que a nossa luta é aqui, diariamente, mas há uma guerra espiritual que está sendo travada nas esferas espirituais. E quem é que me ensina acerca disso e como lutar? A palavra de Deus. É nela que eu vou aprender a lutar, como guerrear as verdades espirituais que estão ocultas em Cristo. E para você saber, você tem que estar em Cristo. Sem Cristo você não consegue, né? Tantos exemplos que há. E a palavra, eu ainda não cheguei àquilo que Deus mandou entregar para você. Eu só estou dando uma introdução para te dizer o perigo que nós estamos correndo, pessoas estão correndo ao fazer trocas. Trocar.
Sabe, uma das trocas que o Senhor me trouxe é lá de Jeremias capítulo 2, quando Deus, através do profeta Jeremias, ele lembra o povo acerca de que o povo estavam trocando o Deus verdadeiro, o Deus que é fonte de vida, pelas cisternas rotas, por aquilo que não alimenta, por aquilo que não sacia a sede. E o povo de Israel estava trocando o seu Deus verdadeiro. E ele pergunta, abra sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 2. Diz assim, capítulo 2, versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. E ele fala, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O povo de Israel estava fazendo trocas, deixando o Deus verdadeiro por cisternas rotas, por aquilo que não sacia, que não alimenta a alma. E quantas vezes nós crentes, aqueles que creem no Senhor Jesus, estão fazendo essas trocas, estão deixando a glória que foi recebida, a salvação que foi recebida, e voltando às coisas velhas. E a palavra do Senhor, ele também me veio lembrar de Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, por um repasto qualquer. Quantas vezes nós fazemos trocas que não agradam a Deus? Deixamos o que é santo, o que é verdadeiro, por aquilo que não é verdadeiro. A palavra de Deus também veio me lembrar de Sansão. Você lembra de Sansão, da história de Sansão? Que deixou a unção de Deus sobre a vida dele, a unção que Deus havia derramado, a unção pela sensualidade. Por amor de mulheres, ele deixou a unção e a presença de Deus sobre a vida dele, e ele teve um fim desastroso. Deus também veio me lembrar de Saul, que trocou o altar de Deus pela idolatria. Ele deixou de servir a Deus, ele deixou de obedecer, tanto é que o Senhor fala que importa mais obedecer do que sacrificar, né? Porque Saul, Deus havia dado uma ordem para Saul, que ele destruísse tudo daquilo que ele tinha ido contra os amalequitas, que ele deveria destruir tudo, mas ele conservou, por causa da voz do povo, ele conservou os bois, algumas riquezas, deixou conservado ali do lado. E Samuel, quando chega para Saul, ele fala, importa mais obedecer do que sacrificar. Para Deus não é nada as ovelhas, porque naquele tempo se sacrificava animais para perdão de pecados. Mas Deus, ele queria obediência. Obediência. E quantas vezes nós estamos obedecendo a Deus? Você parou para pensar e perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim? Sabe, esses tempos atrás, agora umas 2 semanas atrás, eu fui num reencontro lá em Requinã, e eu tive que pregar sobre a batalha espiritual, sobre a nossa batalha do dia a dia, a batalha que nós muitas vezes enfrentamos todos os dias, e nós temos que estar em Cristo para vencê-las. E eu falei que nós precisamos estar com a armadura de Deus para enfrentar o dia mau. E eu falei que o dia mau, ele chega na vida de qualquer um, mesmo nós que servimos a Cristo. O dia mau chega no momento de tentação, o dia mau chega no meio de uma enfermidade, o dia mau chega por meio de um luto. E quando eu comecei a ministrar ali no meio das irmãs sobre o luto, quantas pessoas perderam parentes, irmãos, pais, familiares que amavam.
E é necessário que você esteja com Cristo para enfrentar o luto. Terminado aquela ministração, uma irmã chegou até mim e falou: pastora, eu perdi a minha filha. E eu lembrei de uma irmã da irmã que havia realmente perdido a filha num acidente lá de Requinã. E a irmã falou para mim: pastor, eu perdi minha filha. Eu falei assim: sim, irmã, eu lembro disso. Ela falou: ela estava no culto. E ela foi atravessar uma rua, um carro veio e a atropelou. Pastor, eu perdi a minha filha. Irmãos, sinceramente, naquele momento que você vê a pessoa aos prantos, a dor do coração de uma mãe falando: pastora, eu perdi a minha filha. Eu creio que foi inspiração de Deus naquele momento. Eu falei para aquela irmã: irmã, por que a irmã perdeu a sua filha? E eu tinha contado, que recentemente, lá na pregação, eu tinha contado que havia tido uma irmã que era da nossa igreja antes, e o filho dela havia se suicidado no meio da pregação, e ela veio falar: a pastora falou do caso desse rapaz, e que se suicidou, e eu também perdi minha filha. Eu falei assim: irmã, a senhora não perdeu a sua filha, a irmã ganhou a sua filha. Ela: como assim, pastora? Eu falei assim: irmã, lembra da pessoa que eu falei que o filho se suicidou? Essa mãe perdeu o seu filho. Essa mãe perdeu o seu filho porque ela não sabe o destino dele. Só Deus sabe, a gente não pode julgar. Só Deus sabe. Mas a irmã ganhou a sua filha, porque a sua filha estava no culto. A sua filha estava servindo a Deus. A sua filha tinha ido para o culto jovem adorar ao Senhor e fatalidades acontecem. Ela foi e atravessou a rua. E ela foi pega por um carro e o Senhor a levou. A sua filha, a irmã não perdeu a sua filha está com Jesus. E um dia a senhora vai ver a sua filha. Agora, esta mãe, que o filho se suicidou, quem garante que essa mãe verá o seu filho novamente? Às vezes as pessoas estão deixando a presença de Deus, jovens estão deixando de servir a Deus, pessoas estão deixando aquilo que ela tem de mais sólido, que é Jesus, para procurar as coisas do mundo, voltar ao que era antes. Se uma pessoa morre longe de Jesus, que destino terá essa pessoa? Ela morrer na prática do pecado. Você crê que essa pessoa verá a Deus segundo o que a palavra de Deus diz? Não. Porque trocou a Jesus por este mundo, por as coisas deste mundo. E quando nós fazemos essas trocas, nós desonramos a Deus. Desonramos aquilo que Jesus fez por nós. Por isso, essa palavra é uma palavra de advertência. Talvez você pode estar pensando: eu já sei, a pastora está falando isso por causa daquela fulana, do cicrano. Não, meu querido, minha querida, eu estou falando por causa de você, para que você tome cuidado. Para que você tome cuidado, para que você não caia no mesmo engano, no mesmo pecado. Quando a tentação bater na porta do teu coração, dizendo: larga o marido, larga o seu cônjuge, ele está sendo um estorvo na tua vida, cuidado, para você não fazer uma troca perigosa. Cuidado. Essa verdade, que pessoas estão trocando aquilo que é mais precioso, Deus, por aquilo que não é, quando Deus falou pelo profeta Elias, Deus falou ao próprio profeta Eli, em 1 Samuel 2, versículo 29, eu gostaria que você abrisse. Agora eu vou começar a pregar, tá bom? 1 Samuel 2, versículo 29. Quando você dá honra àquilo que não precisa de honra. Foi o caso do profeta Eli. Eu não sei se você sabe quem é o profeta Eli. O profeta Eli, ele foi um profeta chamado por Deus. Eli foi aquele que viu Ana
em oração no templo, pedindo a Deus um filho. E o profeta Eli, quando viu só os lábios de Ana balbuciando, ele a teve como embriagada. E Ana falou: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, mas o meu coração está em aflição, buscando de Deus uma solução, porque eu sou estéril, eu preciso de um filho, eu quero ter um filho. Um filho eu peço a Deus. E foi o profeta Eli que falou para Ana: vai para a tua casa, a tua oração será atendida, você terá um filho. Dentro de um ano, Ana volta com o pequeno Samuel, entregue no altar. Samuel era pequenininho. E foi Eli que ensinou o ofício de profeta para Samuel. Foi Eli que ensinou Samuel a ouvir Deus quando Deus chamou Samuel. Foi Eli que ensinou Samuel. E só que ele se deixou levar pelas circunstâncias, pelo peso, pela obrigação da religiosidade. Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor desse jeito? Nós nos deixamos, é um sacrifício ir para a igreja. Tanto é que esses bancos estão vazios. E Eli, diz a palavra do Senhor, que ele não repreendeu os seus filhos, porque ele estava fazendo coisa errada, os filhos de Eli estavam fazendo coisas erradas. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29, diz: porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E ele diz: e tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Sabe por que Deus falou isso para Eli? Porque Eli deixava os filhos fazer qualquer coisa. Eli não repreendia os seus filhos, que também eram sacerdotes e deveriam oferecer sacrifício de forma correta. Diz, no versículo 30, na parte final, diz: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. 30 todo diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos ou desprezados. Você já parou para pensar que certas atitudes que você toma, o caso de Eli foi porque ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. O que você tem trocado de honrar a Deus na tua vida? Muitas vezes você honra mais a tua casa. Não, eu primeiro vou limpar a minha casa, vou deixar a minha casa brilhando, para depois eu ir na casa do Senhor. Não, primeiro eu vou lavar o meu carro, e você perde o tempo lá lavando o seu carro e esquece de ir adorar a Deus. E isso é honrar as coisas mais do que a Deus. Ah, não, primeiro eu vou passear com meus filhos, para depois eu ir na casa de Deus. Você está honrando mais os seus filhos do que a Deus. Quando você coloca uma pornografia na frente da tua cara, seja você homem ou mulher, e você está desonrando o seu cônjuge, você não está só desonrando o seu cônjuge, você está desonrando a Deus. Cuidado com as escolhas que você faz quando você está na sua casa, porque às vezes o seu cônjuge pode não estar vendo. O seu líder pode não estar vendo, o seu pastor pode não estar vendo, mas Deus que vê todas as coisas, Ele está vendo. E será se Deus não se entristece? E às vezes viemos na casa de Deus, oramos, e você acha: Deus não me ouve. Por que será que Deus não está ouvindo? Será se não é tempo de perguntarmos: Deus, por que o Senhor não está me ouvindo? Porque minha oração não está chegando até o teu altar? O que está impedindo a minha oração de chegar aos teus ouvidos? É necessário, irmãos, mais do que nunca, nós vigiarmos.
A Bíblia fala que esses tempos são tempos maus, tempos de apostasia, que as pessoas estão deixando o que é sagrado, o que Deus se agrada, por aquilo que desagrada a Deus. Pessoas que estão escolhendo aquilo que Deus já falou para você deixar e você continua segurando. Deus está chamando para um tempo de santificação, para nos arrependermos no altar dele e falarmos: Deus, tem misericórdia de nós. Os tempos são maus. E você precisa perguntar para Deus: Deus, que escolhas eu estou fazendo? Sabe, na conclusão da conversa com aquela irmã, eu falei: irmã, um dia a senhora vai chegar lá, você vai ver a sua filha, porque ela está guardada com Jesus. Ela está com Jesus. E o coração daquela mãe, ela falou: pastor, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E o coração daquela mãe se alegrou. E ela falou assim: pastor, às vezes eu não tenho nem vontade de ir no evento dos jovens, porque eu vejo todos aqueles jovens adorando ao Senhor. Eu fico imaginando a minha filha: minha irmã, a tua filha está lá com Jesus, adorando Jesus. Para pensar. Qual você preferia? E se sua filha estivesse aqui e ela morresse, ela saísse dos caminhos do Senhor, ela morresse sem salvação, a irmã teria perdido a sua filha de verdade. Mas a irmã ganhou, porque a sua filha está guardada em Jesus. E eu falei para aquela irmã: irmã, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Ela: mas irmã, pastora, como que eu vou deixar Deus me usar? De que forma eu posso fazer? Eu falei assim: irmã, volta a frequentar o culto dos jovens, a ajudar os jovens a se levantar, a se fortalecer no Senhor. Quantos jovens você conhece que estão afastados do caminho do Senhor? Ela: verdade, pastora. Eu falei: irmã, quando a irmã se levantar de manhã, faça uma pequena oração, e eu incentivo você, eu desafio você, ao acordar de manhã, perguntar para Jesus: Jesus, aonde o Senhor quer que eu vá hoje? Com quem que o Senhor quer falar hoje? Aonde o Senhor quer me levar hoje? Até quem o Senhor quer me levar hoje? Sabe? E se você cria essa conexão com Deus, não tem tempo para você perder no pecado. Quando você faz essa escolha do melhor, você pode fazer escolhas boas, escolhas ruins, mas você pode fazer uma escolha melhor de todas, que é buscar a presença de Deus, a santificação e fazer a vontade de Deus. Não faça escolhas perigosas, escolhas que te levarão para longe de Deus. 1 Coríntios 10, 12 fala: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Talvez você esteja pensando: estou a ponto de cair, eu estou a ponto de ceder. Mas faça a escolha certa, meu querido, minha querida. Essa é uma palavra de advertência, de exortação. Eu não sei como está a tua vida, mas essa é a palavra que Deus mandou eu te entregar. Eu não sei por que Ele falou isso para mim, para compartilhar com você. Porque aquilo que eu ia trazer era totalmente diferente do que eu trouxe aqui hoje. E se Deus me deu essa palavra, porque eu sei que alguém está precisando aqui. Porque é tempo de você parar e pensar: que escolha você está fazendo? Será se essa escolha está agradando a Deus? Essa escolha que você está fazendo está te levando para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Ou a escolha que você está querendo fazer vai te levar para mais perto ou para mais longe de Deus? Coloque-se de pé neste momento. Eu gostaria de orar com você. Que você realmente possa fazer um exame na tua alma, no teu coração, nas tuas escolhas. E você entregue a sua vida e o seu caminho ao Senhor. E você realmente se deleite na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, para nos conduzir pelo caminho correto, que é a vontade de Deus. E se você ainda não escolheu Jesus na tua vida, eu te incentivo a procurar os irmãos que estão aqui, os presbíteros, diáconos que estão aqui.
nós iremos orar com você. Se você está aqui hoje e ainda não escolheu Jesus, escolha Jesus. Faça uma escolha inteligente, porque essa escolha é para a vida eterna. Ela te traz salvação. Amém? Feche os seus olhos neste momento, Pai. Tu és aquele que sonda e conhece, Senhor, cada coração. Deus, eu compartilhei com meus irmãos e minhas irmãs, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Tu sabes, Senhor, o quão difícil é para mim, Senhor, entregar uma palavra dessa, Senhor, mas eu creio, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito que sonda e conhece. Eu não conheço, Senhor, a situação que os meus irmãos estão, Senhor, as decisões que eles precisam tomar, Senhor, escolhas que precisam ser tomadas, Senhor, mas eu sei que o Teu Santo Espírito conhece e sabe, Senhor, a vida particular de cada um. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que a Tua presença venha, Senhor, motivar, Senhor, o meu irmão, minha irmã, Senhor, a escolher, Senhor, os Teus átrios, escolher, Senhor, Senhor, a Ti que é o manancial de vida e paz, escolher a Ti, Senhor, que é o lugar da bênção e da unção. Senhor amado, livra-nos, Senhor, do caminho mau, livra-nos, Senhor, de errarmos, Senhor, no nosso proceder e nosso caminhar. Dá força, Senhor, àqueles, Senhor, que estão, Senhor, em meio às tentações e dificuldades, encontrando, Senhor, dificuldades para escolher por Ti. Eu te peço, Senhor, fortalece meu irmão, minha irmã, ajuda-os, Senhor, para que eles permaneçam em pé. Fortalece-os, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito. Vem com Tua presença sobre cada vida, sobre cada coração, que a Tua palavra chegue ao coração e mente, trazendo transformação e vida. A fé, Senhor, seja ativada, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. Pai amado, se a fé está fraca, Senhor, fortalece o meu irmão, minha irmã, ajuda-os, Senhor, porque eu sei, Deus, que o Senhor não nos deixa só, o Senhor não nos abandona, o Senhor é aquele que atravessa conosco, Pai, Senhor, no meio do fogo, Senhor, ainda que tenhamos que enfrentar tempestades, o Senhor é aquele que faz abrigo para nós, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fortalece vidas neste dia, ajuda, levanta, restaura, Senhor, e cura, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, em nome de Jesus, te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Este momento agora é o momento de você